Olá pessoal, aqui quem está falando é o Jota. Tô passando rapidinho para dar mais uma dica de filme aí para vocês, né? Deixar aí mais uma dica de filme, e o filme da vez é Johnny Vai à Guerra. Isso mesmo, Johnny Vai à Guerra, que é o primeiro e único filme dirigido pelo escritor e roteirista Dalton Trumbo. O filme é um libelo contra a guerra, né? Não se trata de um filme de guerra, mas é um filme sobre a guerra, tá? Temos algumas imagens, pouquíssimas imagens ali em campo de batalha, né? Principalmente a que envolve o nosso protagonista, que é para dar a introdução à história propriamente dita, ao tema propriamente dito, né? Que é um filme, como eu falei, que fala sobre a guerra, sobre a obrigatoriedade de ir para a guerra e entre outros assuntos. Bom, o filme é de 1971, como eu falei, dirigido pelo escritor e roteirista Dalton Trumbo. Trumbo, que sofreu aí com a caça às bruxas na época do macartismo, que foi um movimento político norte-americano que combatia o comunismo no país. E eles estavam ali de olho em artistas, né? Escritores, artistas, que tinham aí uma suposta ligação com o comunismo, estavam aí combatendo isso aí, né? Dalton Trumbo, que por esse motivo, né, teve que se exilar, mas continuou trabalhando com filmes, mas sob pseudônimos, já que ele não podia usar o seu próprio nome. Inclusive escreveu filmes importantes, como por exemplo Spartacus, Papillon, A Princesa e o Plebeu, ok? Bom, o filme é o seguinte, trata-se de um jovem de 20 anos chamado Joey. Joey vai para a guerra, assim, voluntário, né? Como voluntário, ele vai para a guerra, inclusive agradando muito ao pai, que queria que ele fosse para a guerra, e a contragosto da namorada, né? Que era contra. Por falar no pai, tem um diálogo muito interessante dele, ainda menor, criança, conversando com o pai, e o pai falando sobre a importância dele ir para a guerra, né? Que ele precisa ir para a guerra, precisava ir à guerra para lutar pela democracia do país. E aí o menino pergunta ao pai o que é democracia, e o pai não sabe responder o que é democracia. Um diálogo bem interessante. E aí o pai diz, bom, não sabia dizer o que é, mas como qualquer outro tipo de governo, tinha a ver com jovens se matando. Olha só, nessa mesma cena, o pai mostra para o menino uma vara de pescar da qual ele se vangloria pelo fato dele ser o único que tem uma vara de pescar daquela. Ele diz não ter nada de importante na vida, tem um pequeno comércio, né, pouco dinheiro, enfim, mas ele tem aquela vara de pescar que é tudo que ele tem de mais importante na vida, inclusive mais importante que o próprio filho. Olha só. Bom, a história do filme é a seguinte: Joey vai para a guerra, vai para o campo de batalha, e ele está ali numa trincheira e é atingido por uma bomba. No que ele é atingido pela bomba, ele perde os membros, braços e pernas, perde a visão, perde a audição, o olfato e a fala. Porém, o seu cérebro e o seu coração continuam funcionando, ou seja, ele tem emoções, ele pensa, né? Inclusive ele sente, depois disso ele é levado por equipes médicas do exército para uma sala de estudos, onde ele fica muito tempo trancafiado lá na sala, né, com tudo fechado, portas, janelas fechadas, e ele sente o entra e sai das pessoas no ambiente através de vibrações, né? Vibrações no chão, andando, o pessoal andando, enfim, ele sabe, e sem contar que as enfermeiras tocam, né, no seu corpo, tem um contato, né, físico ali, mas enfim, e ele é trancafiado ali. Então, ele, a partir dali, começa ali o drama do Johnny, né? O drama do Johnny, as questões existenciais, a existência de Deus, o que é sonho, o que é realidade. Ainda demora um pouco para ele se tocar que ele já não é mais o mesmo Johnny, né? Demora para ele perceber que ele não tem os membros, né, para exatamente perceber onde ele está. E o mais interessante é como ele aprende a se comunicar, né, com uma das enfermeiras, que tem a troca de enfermeira, e uma delas tem mais contato físico com ele, passa a mão no peito dele, e os diálogos, né, que ele tem com ele mesmo
interiores, né? Bom, o filme é rodado em cenas em preto e branco e também coloridas. As cenas em preto e branco é o presente de Johnny ali, né? Na sala, enfim, as perguntas, questões. As coloridas são as lembranças, né? Os flashbacks, lembranças com família, namorada, amigos, enfim. Tem cenas bem icônicas, como por exemplo a aparição de um Jesus Cristo hippie jogando cartas com os soldados antes deles irem para a batalha. Ele tem um diálogo em especial com Johnny, né? Que a todo custo ele procura amenizar um sofrimento ou salvar ele desse sofrimento todo, mas chega um certo ponto da conversa que o próprio Cristo percebe que não dá mais, que para salvar Johnny realmente só um milagre. E Johnny quer uma resposta, a todo custo ele quer uma resposta. O que é sonho, o que é realidade, o que está acontecendo, que ele não pode isso, ele não pode aquilo. O filme ele dá uma certa fobia para quem está assistindo, porque ele é tenso, ele é dramático. Ele dá uma certa fobia no sentido de que você entra no personagem, você se sente meio que preso ao personagem, ao mesmo tempo que você vê que ele está preso no seu próprio corpo, né? E o próprio corpo que ele, o próprio Johnny, diz ser um pedaço de carne viva. Olha só, já que ele não pode andar, não pode falar, não pode ouvir, enfim. Então ele fica questionando, e aí as cenas que ele fica conversando parece muitas vezes em escuro, então você se imagina dentro de uma caixa escura onde você não pode levantar, você não pode socar, você não pode gritar, você não ouve, mas você sabe que tem gente perto através das vibrações. Um dos momentos mais marcantes do filme é quando ele sente o sol adentrar a janela. Na verdade, sente os raios do sol bater no seu corpo, porque ele fica muito tempo fechado na sala. Numa dessas trocas de enfermeira, uma delas abre a janela, e aí o sol vem e bate na janela, e os raios batem no seu corpo, e ele sente depois de muito tempo os raios do sol e vive uma euforia só, e nisso já vem outros flashbacks, outros sonhos, enfim. É um filme bastante emocionante, vale a pena assistir. É um filme tenso, um filme também que trata da eutanásia, né? Fala sobre eutanásia. Quer dizer, você percebe ali nos diálogos, né, do filme esse lance da questão da eutanásia. Bom, Johnny vai à guerra, de Dalton Trumbo, de 1971. Lembrando que o livro, ele é de 1939, tá? Ele foi suspenso de impressão por muitos anos. E o filme, como eu falei, é de 1971. Tá ok? O personagem de Jesus Cristo é feito pelo Donald Sutherland, né? Um filme que vale a pena, um filme emocionante, um filme tenso, né? Um filme que dá, que nem eu falei, essa certa fobia. Você se sente ali, sabe, no personagem. Filme bem dramático. Johnny vai à guerra, de 1971, de Dalton Trumbo. Aliás, o grupo Metallica, o grupo de metal Metallica, na música One, usa colagens do clipe, né? Aliás, a letra, né, fala exatamente sobre o personagem, né, Johnny. A letra de One fala sobre o personagem Johnny, né? Exatamente, se você prestar atenção. E o clipe, um dos clipes, né, porque essa música, se não me engano, tem 2 ou 3 clipes, mas um dos clipes tem colagens de imagens do filme. Inclusive o Metallica, para fazer esse clipe, teve que comprou os direitos do filme. Olha só, bem interessante a história. Então vale a pena assistir Johnny vai à guerra, de Dalton Trumbo, de 1971. Essa aí é a minha dica de hoje para vocês, tá ok? Então é o seguinte, um forte abraço aí do Jota, e até a próxima dica de filme.